Olá gente, aqui é o Zé e nesse vídeo farei a resolução do exercício 2 da lista de atividades da semana 2. Para quem não sabe, houve um problema na resolução desse exercício. Eu cometi um erro, muita gente errou, se não me engano até a lista da Univesp estava errada. E neste vídeo tentarei me redimir, ok? Eu não vou explicar porque eu errei, mas quem tiver curiosidade e ainda não viu, esse exercício é bastante semelhante ao exercício 4 da lista da primeira semana. Então, se tiverem curiosidades, procurem esse vídeo aqui no canal para ver o motivo pelo qual eu acredito ter errado. Legal? Então, começando a resolver o exercício. O enunciado diz: uma partícula de massa m igual a 1 kg é presa a uma mola de constante elástica 10 newtons por metro. Sobre ela é exercida uma força de resistência viscosa dada por F igual a menos BV, onde B vale 1,6 kg por segundo. E é uma constante positiva. E V sua velocidade instantânea. Verifique qual tipo de oscilação. Quando um exercício pergunta para você determinar qual o tipo ou regime de oscilação, também é um termo que pode ser usado, ele quer saber se, de acordo com os parâmetros fornecidos, se a oscilação será do tipo subcrítica, crítica ou supercrítica. E para isso, usamos o parâmetro gama menor que 2 vezes ômega. Então, gama é uma constante de amortecimento que teremos que calcular. E ômega zero é a frequência angular de oscilação natural do nosso sistema. Então, se essa afirmação valer, de acordo com os parâmetros que a gente calcular, quer dizer que o sistema está num regime subcrítico, quer dizer que ele vai oscilar um certo número de vezes antes de perder completamente energia. Se for um sistema crítico, ele vai oscilar uma vez e vai parar. Se ele for supercrítico, quer dizer que ele não vai chegar a oscilar, a completar sequer um ciclo. Ele vai simplesmente, o corpo, simplesmente vai ser arrastado pela força da mola até uma posição de, não uma posição de equilíbrio propriamente dita da mola, mas uma posição de equilíbrio onde a força imposta pela mola vai se equilibrar com as outras forças que estão atuando sobre o sistema. Pois então, para verificar isso, a gente precisa calcular gama e ômega zero. Gama pode ser calculado através dessa relação B sobre M. B é fornecido, é 1,6 e a massa é 1 kg. Então eu tenho que gama é igual a 1,6 segundos a menos 1. O ômega zero ele é calculado através da constante da mola, raiz quadrada da constante da mola, sobre a massa. Então, raiz de 10 sobre 1, raiz de 10 é igual a 3,162 radianos por segundo.
Bom, então, usando esses parâmetros que descobrimos o valor nessa nossa relação, gama é 1,6 e 2 vezes 3,162 dará algo em torno de 6,3 aproximadamente. Como essa relação se mantém, 6,3 é maior do que 1,6, quer dizer que a minha oscilação é subcrítica. Então haverá um certo número de oscilações antes do sistema perder completamente energia. Passando ao item B agora. O item B, ele pede para a gente escrever a equação horária dessa partícula, supondo que x, a posição x no tempo igual a zero, é igual a 0,2 metros e a velocidade para t igual a zero é igual a 0 metros por segundo. Então, escrevendo essas informações, ele quer x de t igual a máximo Então ele quer a equação horária escrita dessa forma. A questão é que a gente ainda precisa calcular alguns parâmetros. De todos esses parâmetros que estão contidos nessa equação, o único que nós temos até o momento é o gama. Como vai ficar em função de t, o t não vai ser determinado. Então ainda precisamos encontrar a amplitude, a frequência angular do sistema amortecido e a defasagem inicial φ0. Um comentário inicial é que a amplitude máxima ela é diferente da amplitude inicial. Por quê? A amplitude inicial poderia dizer que é igual a x no momento zero, que neste caso seria 0,2 metros. No entanto, a gente percebe, e foi justamente esse um dos meus erros na resolução do exercício, assumir que essa amplitude inicial seria a amplitude máxima da oscilação e poderia ser jogada diretamente aqui no meu sistema, na minha equação horária. E caso isso fosse verdade, porque isso aqui acontece para t igual a zero, esse cosseno teria que dar 1. Ou seja, a defasagem φ seria igual a zero. Por isso que a minha equação ficou bem curtinha. Só que tem um problema matemático, porque se considerar que φ é zero e a amplitude máxima é igual a 0,2 metros, a derivada, que está assim, como aquela equação simples que eu fiz, até que dava uma função razoavelmente satisfatória, digamos assim. O problema é que ela tinha uma continuação para t negativo. Isso falando matematicamente, porque não existe tempo negativo. O problema é que a derivada desse ponto, como é uma reta, seria algo do tipo assim.
Só que o exercício, ele exige que a velocidade, para t igual a zero, tem que ser zero. Então a velocidade real, né, a função da velocidade real, teria que ser algo deste tipo. Ou seja, eu tenho que escrever uma equação que tenha o ponto de máximo justamente aqui. Vou usar uma outra caneta. Ela tem que ter o ponto de máximo em cima do eixo y, de maneira que a derivada desse ponto, né, imagine que está aqui em cima do eixo, ponto de máximo tem que ser zero. Aí a derivada, a equação, né, vai começar de zero. Tá? Então é nisso que reside o problema. A derivada da equação que eu tinha feito antes, ela não se ajustava a essa condição, porque ela tinha uma parte do lado negativo que subia. O ponto máximo não era exatamente em cima do eixo y. Tá? Então, fazendo essa consideração inicial, então, e provando que a amplitude máxima é diferente da amplitude inicial, né, para t igual a zero, então a gente pode dar início à resolução do exercício. Bom, uma das informações fornecidas é que a velocidade para t igual a zero, a velocidade de zero, é igual a 0 metros por segundo. E como ainda tenho pelo menos dois parâmetros para calcular, porque o ômega eu consigo calcular facilmente através dessa fórmula. Vou calcular o ômega para já ficar pronto para quando a gente fizer a derivada depois. Bom, preciso do ômega, eu tenho ômega zero e eu tenho o gama. Então, ômega ao quadrado vai ser igual a ômega zero ao quadrado. Isso eu sei que já é 10, porque lembra que tinha dado raiz de 10, e raiz de 10 é igual a 3,162. Então vira uma dízima, mas eu sei que ela ao quadrado, o valor mais próximo é 10, menos 1 meio de gama, que é 1,6 ao quadrado. Então, ômega ao quadrado vai ser 10 menos meio de 1,6 vai dar 0,8 ao quadrado. Ômega ao quadrado vai ser igual a 10 menos 0,64. Ômega ao quadrado vai ser... tirar o quadrado, né? Ômega será igual a raiz de 9,36, que é igual a aproximadamente 3,06 radianos por segundo. Então, de novo, a frequência angular de um sistema amortecido será igual a 3,06 radianos por segundo. Bom, então recapitulando, temos o valor de gama, temos o valor de ômega. Precisamos ainda do valor de φ0 e AM para poder escrever a equação horária. E novamente, o exercício tinha fornecido que a velocidade para t igual a zero é igual a 0 metros por segundo. Então, já que temos essa informação de velocidade, então vamos derivar essa equação de maneira a torná-la, né, a equação de velocidade.
seria a variação da velocidade em função do tempo. Essa equação, para quem já assistiu a aula de correção do exercício 4 da semana 1, perceberá que é exatamente a mesma equação, mas vou ter que escrevê-la para quem estiver assistindo esse vídeo primeiro. Então, a velocidade em função do tempo será igual. Percebam que, para quem não está acostumado a fazer derivações, eu tenho uma equação do tipo, tem uma multiplicação de dois termos que dependem de t. Eu tenho a potência de e e tenho o cosseno de ômega t mais φ. Então, por conta de ter a variável tempo nessa função cosseno e nessa função exponencial, eu vou ter que usar essa regrinha matemática. Quando eu tenho uma função ax vezes uma função bx, a derivada dela será a linha x vezes bx mais ax vezes b' x. Pode parecer complicado, a equação vai ficar um pouco complexa, mas é só a gente fazer a derivada desse primeiro termo vezes o segundo e depois somar com o segundo vezes a derivada, somar com o primeiro vezes a derivada do segundo. É isso que essa relação mostra. Então, vou fazer primeiro a derivada deste termo. A derivada dessa potência vai ficar menos meio vezes, menos aqui, viu? Gama, o t some, né, porque ele perdeu o grau dele, vezes amplitude máxima, vezes, agora eu copio, porque a derivada da exponencial é ela mesma, menos meio vezes gama vezes t, vezes cosseno de ômega t mais φ0. Mais. Eu vou continuar aqui embaixo. Agora eu vou manter esse termo e derivar o segundo. Então eu vou deixar um espacinho, porque eu sei que vou precisar quando derivar o que estiver dentro do argumento do cosseno. Então AM vezes exponencial de menos 1 sobre 2 vezes gama t vezes. Primeiro eu derivo o argumento do cosseno. O φ é uma constante, então ela é zerada. E a derivada de ômega t em relação a t vai ser ômega, que eu vou já deixar aqui do lado de fora, na frente. Derivada de cosseno é menos seno. Então esse mais, que estava somando o primeiro termo, vai virar menos. Então, de novo, derivada de cosseno é menos seno. Ômega t mais φ. Pronto. Essa equação é a derivada dessa primeira. E uma pequena curiosidade. Um dos motivos de eu ter errado é que essa equação ela não aparece no Halliday. E era o Halliday, o livro, né, que eu estava usando para preparar material para essas aulas e para a resolução dos exercícios. Então, isso daqui não aparece no Halliday. Bom, agora que a gente já tem a equação da velocidade, a gente pode substituir pelos termos, né, pelos valores que a gente já conhece. Então, a velocidade para t igual a zero vai ser menos meio
vezes gama, que é 1,6, vezes amplitude máxima, vezes a exponencial de menos meio, 1 sobre 2, né? Vezes gama, que é 1,6, vezes o tempo, que é 0, vezes cosseno de ômega, que é 3,06 vezes 0, mais φ 0, menos, continuando aqui embaixo, ômega, que é 3,06 vezes AM, vezes exponencial de menos meio, vezes 1,6 vezes 0. Então, só detalhando um pouco, gama 1,6 e o tempo, que eu estou fazendo velocidade para t igual a 0, então o tempo é igual a 0, vezes seno de 3,06 vezes 0 mais φ 0. Então percebam que terão vários termos que serão anulados por conta de t igual a 0. Então, continuando na linha de baixo, o V0 é igual a 0. Menos meio de 1,6 vai dar menos 0,8 vezes AM vezes exponencial de menos 1 meio vezes 1,6 vezes 0 vai dar exponencial de 0. Exponencial de 0 é igual a 1. Tá? Então já vou colocar aqui 1 vezes cosseno de 3,6 vezes 0 dá 0. Então fica só cosseno de φ0 menos 3,06 vezes AM vezes, novamente eu tenho 1, vezes seno de φ0. Porque, novamente, eu tenho 3,06 vezes 0. Então, o argumento desse seno é só o φ0. Então, continuando, vou passar aqui em cima, simplificando alguns termos. 0 é igual a menos 0,8 vezes AM vezes cosseno de φ0 menos 3,06 vezes AM vezes seno de φ0. Pronto. A parte mais complicada já foi. Ainda assim, é preciso que vocês prestem bastante atenção no que eu vou fazer agora. Como o termo do primeiro membro é 0, o que eu vou fazer é passar esse termo que está multiplicando seno de φ para o primeiro membro. Como esse termo está negativo, ele passa positivo. Então, 3,06 vezes AM vezes seno de φ vai ser igual a menos 0,8 vezes AM vezes cosseno de φ. Como todos os termos estão sendo multiplicados, eu posso cancelar a amplitude dos dois lados. Ou
passando o AM dividindo para esse lado, eu cancelo os termos. Então aqui fica 3,06 vezes seno de φ igual a menos 0,8 cosseno de φ0. Lembra que a gente precisava ainda encontrar dois parâmetros, que era AM e φ0? A gente fez uma equação, todo um tratamento matemático, mas a gente ainda tinha dois parâmetros, só que uma única equação, né? Duas incógnitas, uma única equação. A gente conseguiu eliminar uma dessas incógnitas. E agora, a única que sobrou é φ0. E eu consigo calcular φ0 passando o cosseno para esse lado dividindo. Então, seno de φ0 dividido por cosseno de φ0 igual a menos 0,8. E passo 3,06 dividindo para o segundo membro. Seno de φ dividido pelo cosseno do mesmo ângulo será igual a tangente de φ. Será igual a menos 0,8 dividido por 3,06. Que me dá menos 0,261. Se a tangente de um ângulo é menos 0,261, eu posso calcular o ângulo fazendo o arco tangente de menos 0,261. Isso na calculadora. Portanto, o φ será igual a menos 0,256 radianos. Lembrem-se de configurar a calculadora de vocês para trabalhar com radianos. Se vocês deixarem em graus, que é o padrão das calculadoras, vai dar um número diferente. Bom, de todas as incógnitas que a gente tinha para determinar, para poder escrever a equação horária, faltava o φ0 e a amplitude. φ0 a gente já encontrou, agora só basta calcular a amplitude máxima. Então, novamente eu escrevo a função horária, a máxima, exponencial de menos meio gama t vezes cosseno de ômega t mais φ0. Eu sei que para tempo igual a zero, ou seja, x de zero, o deslocamento em relação ao ponto de equilíbrio será 0,2 metros. Então, x de zero será igual a amplitude máxima vezes exponencial. Como t é igual a zero, então esse termo todo fica zero, porque multiplica 1 meio vezes gama vezes zero, vezes cosseno de ômega vezes zero, mais φ. E o φ eu já tinha calculado, que é menos 0,256 radiano. X de zero é 0,2, é igual a amplitude máxima, vezes 1, vezes o cosseno de menos 0,256.
0,56 radianos. Isolando a amplitude máxima, ela será igual a 0,2 dividido pelo cosseno de menos 0,256, que é igual a 0,967. Fazendo essa divisão, eu tenho que a amplitude máxima será 0,207 metros. Então percebam que a amplitude máxima é diferente da amplitude inicial, que era 0,2 metros. O que indica que o movimento, né, a oscilação, começou antes de começar a ser observada. Então começou o movimento, né, a oscilação, o objeto foi largado, e após um certo tempo, o sistema começou a ser observado. Bom, agora com todos os parâmetros calculados, a gente pode finalmente escrever a equação horária da nossa partícula. Então, x de t vai ser igual a amplitude máxima, 0,207, vezes exponencial de menos gama, é 1,6 sobre 2, dá 0,8, t, vezes cosseno de ômega, que é 3,06, t, menos 0,256, que é o meu φ. Isso tudo em metros. Tudo bem? Então essa é a função, a equação horária final dessa partícula que está em oscilação. Passando para o último item desse exercício, ele quer saber qual é a amplitude no segundo ciclo e qual é a energia no segundo ciclo. No segundo ciclo, eu sei que o t será igual a 2 vezes o período, uma vez que passaram 2 ciclos e cada ciclo vale um período em tempo. Então, o tempo decorrido para A2 será igual a 2 vezes o período. Como eu ainda não tinha calculado, eu sei que o ômega é igual a 2 vezes π vezes a frequência. Só que eu não quero a frequência, eu quero o período. E por que eu fiz isso? Porque eu sei que a frequência é igual ao inverso do período. Então eu só substituir essa relação dentro dessa fórmula e consegui essa. Agora isolo t, então 2π sobre ômega, ômega eu tenho, 2π sobre 3,06, então t será igual a 2,053. Opa! Segundos, nunca esquecer das unidades. Uma equação horária, ela é dada normalmente dessa forma que vocês já devem estar cansados de ver.
Então essa é a minha equação genérica. No entanto, quando t, o tempo decorrido, são múltiplos do período, eu posso desconsiderar a parte do cosseno, porque a distância entre os pontos de período, por exemplo, as cristas, se manterá constante ao longo do tempo. Então, cosseno de 2π, né, que é a distância em fase entre os períodos, vai ser sempre 1. Então você pode desconsiderar. E o x, nesse caso, o x de t, será a amplitude. A gente pode falar que é uma determinada amplitude. Por exemplo, se o tempo decorrido, como neste caso, é igual a 2 vezes o período, então o x de 2t será igual à amplitude no segundo ciclo. Opa, pequeno erro. Ah não, é isso mesmo. Então eu posso reescrever essa equação da seguinte maneira. A amplitude no segundo ciclo será igual a amplitude máxima vezes exponencial de menos meio vezes gama vezes... Novamente, o tempo que passou foi 2 vezes o período. Então, t eu tenho que substituir por 2 vezes período. Então, amplitude no segundo ciclo será a amplitude máxima, a gente tinha acabado de calcular, 0,207 vezes exponencial de menos meio vezes gama, que é 1,6 vezes 2 vezes o período, que é 2,053. Então a amplitude será igual a 0,207 vezes exponencial, fazendo toda essa multiplicação, dará menos 3,285. Então A2 será igual a 0,207 vezes exponencial de menos 3,285, que é igual a 7,75 vezes 10 a menos 3 metros. Eu acredito que aqui pode aparecer algum tipo de confusão novamente, porque eu usei a amplitude máxima. O gabarito do exercício usou a amplitude inicial, né, para t igual a 0. Primeiro que os resultados não vão se diferir muito. Depende do seu ponto de referencial. Se você considerou que a amplitude máxima é o seu referencial, você vai ter a amplitude no segundo ciclo de acordo. Então, ao invés de usar amplitude máxima, você pode usar a amplitude inicial, que é o 0,2, tudo bem? Os resultados não vão se alterar muito, porque vocês percebem que já é um valor bastante pequeno. Então, novamente, no gabarito da Univesp,
Aqui, ao invés de usar 0,207, usa o 0,2. Mas aqui essa potência tem que ser a mesma. A potência de E tem que ser a mesma. Bom, agora que eu calculei a amplitude, só falta calcular a energia. Bom, a energia total do sistema oscilatório ela é dada pela energia potencial mais energia cinética. Então essas duas energias elas ficam se equilibrando de modo que o total sempre se mantenha constante, né? Normalmente. No entanto, como a gente está trabalhando em uma situação de amplitude, né? O x de t vai ser uma amplitude, a energia cinética nessa situação é zero, porque o objeto está parado. Então a energia total será dada pela energia potencial. E a energia potencial ela pode ser calculada através de meio vezes a constante k vezes a amplitude ao quadrado. E como é energia no segundo ciclo, então é A2 ao quadrado. Esse A2 é aquele que a gente calculou agora há pouco. Então a energia no ciclo 2 será igual a 1 meio vezes 10 vezes 7,75 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Então a energia do segundo ciclo será igual a 5 vezes 6 vezes 10 a menos 5. Então, isso daqui ao quadrado vai dar 6 vezes 10 a menos 5. Portanto, a energia no segundo ciclo, energia do objeto no segundo ciclo, será igual a 3 vezes 10 a menos 4 joule. Pronto, gente, é isso. Só para terminar, lembrem-se que eu usei para calcular essa amplitude, né, no segundo ciclo, ela é partindo de amplitude máxima. Mas você também pode calcular usando amplitude inicial, e elas são diferentes. Essa daqui é 0,207 e essa daqui é 0,2. Tá? Então é só uma questão de referencial, acredito eu. Então o valor, se vocês usarem o A0 ao invés de AM, o valor da energia vai se alterar um pouquinho só. Essa potência tem que ser a mesma, a única coisa que vai se alterar, não, aliás, a potência do item anterior, né? Então a energia vai se alterar um pouquinho, tudo bem? Então, gente, obrigado pela atenção. Novamente, eu sinto muito pelo erro que eu cometi, resolver esse exercício. A dificuldade estava muito além do resto da lista. Acho que muita gente não esperava, muita gente acabou se confundindo. Espero que essa seja a versão definitiva e até uma próxima.